Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como herói a correr o seu caminho. Deus, Criador. Ouvintes, continuemos constatando aquela verdade gloriosa sobre o testemunho que Deus dá acerca da vida eterna, acerca da ressurreição, da confiança daqueles que têm crido em sua palavra. Porque tudo dá um testemunho. Vamos pensar um pouquinho agora no sol. O sol se levanta no leste para mostrar o princípio da vida. Ele vai e se põe no entardecer. De manhã, os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes. Nós sentimos aquele refrigério, é um novo dia. Ao entardecer, nós estamos cansados
quando o sol se põe. E isso dando um testemunho, que há uma vida e uma morte. Um dia nasceu, um dia morreu. Quando ele nasceu, ele era uma criança tenra. O seu calor ainda não afligia a terra. Mas logo, logo ele foi crescendo em calor, em luz. E por volta do meio-dia ele já estava na meia-idade. E vai assim até se encobrir novamente. Ele deu vida para todos os seres viventes. Ele deu vida para os vegetais, para os animais, para toda a terra. A árvore viveu, as folhas caíram, Deus preservou nas raízes da árvore, onde esta vida se originou, onde ela começou embaixo nas raízes, mas sem o sol, nada disso poderia operar. Então, o que acontece? Ela surgiu e fez as folhas para a sombra. Por que sombra? É porque há um sol. Mas depois ela volta novamente de onde ela veio, somente para descansar, para vir em uma outra estação. Mas em tudo isso está o concurso do sol, que por sua vez nos fala de um nascimento, de um crescimento, de uma morte, de um descanso e também da ressurreição, a qual é a justificação da nossa fé. Aquela vida na florzinha que cai da semente retorna para algum lugar que nós não sabemos onde. Porém, toda a polpa talvez saia da semente e a semente se apodreça na terra. Todavia, há uma vida ali dentro que está escondida para uma ressurreição novamente. O profeta desta era diz que seu pai, que não era crente, fazia as festinhas em casa de vez em quando. E o que ele fazia? Ele passava a noite no mato. Ele pegava o seu cachorro e saía. Ele disse que costumava fazer ali uma fogueira. E todos os anos ele conversava com uma florzinha que nascia ali naquele lugar. Ele dizia para ela: onde é que você estava? Aqui teve 15 centímetros, mais ou menos, de gelo nesse lugar. Eu fiz um fogo aqui. E agora você está aqui novamente? Onde é que você estava? Florzinha, rosinha. A sua semente caiu aí, foi? E ela brotou novamente? Depois de passar pelo gelo, passar pelo fogo, pelo calor, você está aqui novamente? Ah, sim, meus ouvintes, isso é simplesmente a natureza deixando todo homem inexcusável diante de Deus, como também todos os crentes confiados, mais crentes ainda. Isso nos leva à fé perfeita. Na verdade, isso faz contato, é um testemunho para os nossos sentidos humanos. E com isso nós ficamos inexcusáveis. A própria natureza testifica de um nascimento, de um crescimento, de uma morte e de uma ressurreição. Eu tenho ouvido diferentes pontos de vista
Eu tenho ouvido os maometanos, os budistas, os xiitas, jaanitas, e você também pode ler sobre o que eles creem. E existem centenas de diferentes pontos de vista de religião. Existem deuses, deusas e todas aquelas coisas. Porém, não há nenhum deles. Note, nenhum deles. Veja com grande amor Deus nos amou. Ó gentios, nenhum deles tem uma partícula da verdade neles. Isto porque nada testifica para eles de uma ressurreição. E uma religião que não tem uma ressurreição é uma religião morta. Você não pode trocar a ressurreição pela reencarnação. Você não pode trocar a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, pelo purgatório. Você não pode trocar a salvação, a ressurreição, por um encerramento em um pesadelo, em um espírito vagando por aí, nessa quinta dimensão. Então veja, a religião cristã é a religião correta. Por quê? Tem morte? Tem. Tanto o cristão como o muçulmano, o budista, os xiitas, todos morrem. Vamos lembrar daquela coisa engraçada. Todos vão para a mesma panela, para o mesmo lugar. Mas há uma diferença na única e verdadeira versão da religião cristã. Ela tem uma morte, como todas as demais. Ela tem um enterro, como todas as demais. Mas o que a distingue? O que a leva a ser preferida pelo Filho de Deus? Escolhida pelo Filho de Deus? Ela tem uma ressurreição. Isto por quê? O seu Deus não é um Deus que está na sepultura. O seu Deus, na verdade, se fez carne, encarou a morte. Veja, ele encarou um nascimento, ele encarou um crescimento, ele é o sol da justiça. Ele encarou a morte, ele encarou até mesmo o enterro, mas ele despontou, ele brotou novamente. Agora Jesus não se reencarnou. Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele disse que assim como ele foi, nós também iremos. Ele disse que nós também teremos corpos semelhantes ao dele. E São Paulo afirma: a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que a nossa religião é a única que tem uma ressurreição. Por isso, compensa você negar-se a si mesmo, abdicar-se de seus próprios direitos, entrar pelo caminho estreito, pelo caminho espinhoso, pela porta estreita, porque você tem uma Bíblia aberta, testificando que seus dias não são somente estes aqui, que terminam com cansaço, velhice, gemidos, dores, decepções, enfermidades, necessidades fisiológicas, necessidades biológicas.
necessidades sociais, financeiras. Não, não, não. Eis aí a grande fé. Eis aí a única e verdadeira religião, porque ela sustenta uma luz ininterrupta. Essa sim é a glória da Shekinah, que o sumo sacerdote tinha véu adentro lá no santuário. Essa luz nunca apagou. Esse sol brota todos os dias. Cresce, faz o seu curso, cumpre sua missão, deita, dorme e levanta no outro dia para esse lado da terra. Essa glória da Shekinah, ela é ininterrupta, porque mesmo durante a noite essa Bíblia está aberta. Lá estão as estrelas, as quais Abraão mandou que ele as contasse se pudesse. Aí está o comportamento das aves noturnas. Aí está o comportamento das próprias matas, até a água. Se você passa uma noite no mato, perto de uma água corrente, você nota que ela muda de som, aquele barulho muda pela madrugada. Ela forma vozes, ela é vida, ela é viva. Então ela é uma glória da Shekinah, essa natureza. Ela é uma Bíblia aberta, o zodíaco é uma Bíblia aberta, ininterrupta, que não apaga, não se apaga. Oh, que grande universo, que testifica do Deus do carroceiro, do Deus da lavadeira, o Deus dessa pobre, humilde viúva, o Deus deste órfão. Eu conheci, eu vivi a orfandade. Quando eu nasci, meu pai já havia morrido. Mas eu vi como Deus cuida de uma viúva que lia a Bíblia dia e noite, que orava e que jejuava. E eu vi como o pão nunca faltou em nossa casa. Apesar de viúva pobre, nunca tivemos de mendigar o pão. Por quê? Essa luz brilhou para ela dia e noite. Ela tinha essa testemunha. Ele é o Deus, ela é a Bíblia. De você também, que é rico, que é abastado. Se tão somente puderdes perceber em tempo que o dinheiro só é tudo para quem não tem dinheiro. O pobre é que pensa que o dinheiro é tudo, mas depois que ele obtém o dinheiro, ele descobre em tempo que o dinheiro não é tudo, e que rico é aquele que é feliz com o que tem, com o que possui. E quanto mais tem, menos feliz, menos se contenta com o que possui, ao ver seus dias passando, e nada testificando dentro de si de uma vida real, eterna, de ressurreição. Por isso, Jesus Cristo, a Bíblia diz que os pobres seriam ricos na fé. Por quê? Eles sentem mais a presença de Deus. Eles necessitam mais de Deus para comer, para vestir. Eles têm que pedir a Deus um par de sapato. O rico só tem que estalar os dedos, preencher um cheque, um cartão de crédito. Ele não tem que pedir a Deus o pão de cada dia. Ele não tem que agradecer a Deus pela saúde. Ele não tem que orar a Deus para ser curado, porque ele tem os melhores hospitais. Eles têm o socorro imediato do dinheiro, do recurso. Eles não têm que posar na fila para obter uma consultazinha precária. Eles não têm tempo para meditar. Eles têm seus bois, eles têm seus campos
por isso não podem ouvir, acatar o convite para a grande ceia. Então o Senhor disse: saia pelos valados, busque os mancos, os aleijados. E você, minha irmã, meu irmão, olha, todo pobre deveria ser crente. Todo mundo deveria ser crente, mas principalmente o pobre. Por que você vai sofrer tanto aqui nessa terra, deixando de ser milionário milhões e milhões de vezes na eternidade? Por que você quer ser pobre, desvalido por 2 vezes aqui na eternidade? Jesus mandou um recado para João Batista: e o evangelho é pregado aos pobres. Você tem a testemunha. Você tem testemunha na Bíblia, como Lázaro. E veja, os próprios fariseus deram testemunho disso. Veja o povo que segue esse Jesus aí. Veja se há algum príncipe no meio deles. Não sabendo eles que ali estava o príncipe da eternidade. Basta um príncipe para nós, contanto que estejamos na multidão, não simplesmente tocando nele, como todo mundo tocava, mas sim como aquela mulher do fluxo de sangue, com o toque da fé. É a testemunha de Deus para o seu povo. Cada dia o sol nasce, o sol cresce, o sol esquenta, o sol vai se refrescando, e logo o sol se encobre para esse lado da terra, e no outro dia ele está aí novamente. Essa religião de Jesus Cristo, a única verdadeira, ela tem uma morte, ela tem um nascimento, ela tem um crescimento, ela tem um envelhecimento, ela tem uma morte, ela tem um enterro, ela tem uma ressurreição. Isso deve fazer você agora olhar para os seus problemas como quem está em cima deles. Você passa por cima e olha para baixo. Sai debaixo deles e fica por cima deles, como está seu Deus. E comece a olhar essa enfermidade de cima para baixo, não de baixo para cima. Olha essa situação financeira de cima para baixo e não de baixo para cima. E você então verá que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, e que se há uma morte, um enterro, há também uma ressurreição. Foi assim que Paulo enfrentou a morte, dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir, fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Disse o Senhor Jesus: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
Se você meditar, você vai reconhecer que não pode viver sem amor. Por isso, fica comigo, Jesus. Oh, meu Jesus, eu te peço esta humilde oração. Traze-me sempre a teu lado, dá-me consolo e perdão. Eu de joelhos te peço, pois sou um vil pecador. Guarda-me sempre, ó Cristo, fica comigo, Senhor. Declina o sol no horizonte, sobem as trevas do mar. Dá-me constante, ó bom mestre, o teu favor divinar. Perto de ti quero sempre estar, clamo com todo fervor. Livra-me do vil pecado, fica comigo, Senhor. Ouvintes, a afirmação, a leitura que acabamos de fazer está baseada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, do verso 34 ao 42. Destaquemos esse assunto tão profundo e de suma importância. Ora, nós temos muitos homens, empresários, gente do rádio, da televisão, empenhados em ajudar a solucionar o problema do mundo, da humanidade, das famílias, do indivíduo. Mas uma coisa é certa, que cada um dá a sua partícula. Nós temos de reconhecer isto. Como numa construção, o engenheiro é indispensável, o arquiteto. Também o servente é indispensável, o pedreiro, o eletricista, o encanador. E cada um deve fazer a sua parte com dedicação,
com aperfeiçoamento de mão de obra. Agora, é a mesma coisa nesse edifício de Deus. Se cada qual respeitasse o que o outro faz, a parte do outro, então a coisa seria mais fácil. Eu pergunto, como que esses pregadores, os evangelistas, a gente que está trabalhando, usando os meios de publicidade e tendo-os até como monopólio em suas mãos, podem pensar que serão totalmente úteis, usados por Deus, se não respeitarem esta lei. Inclusive, existe uma lei, é até um marketing, é um conhecimento de comunicação, de publicidade. Por exemplo, no rádio, nós não temos um público que gosta de toda a programação daquela emissora, daquela rede de televisão. Dependendo do momento, alguma coisa ali lhe chama a atenção. E constatadamente, através de testemunhos, que há milhares de pessoas que são beneficiadas através deste programa. Aqui, através desta emissora. São milhares. Portanto, desconsiderar este programa é desconsiderar milhares de pessoas que se alimentam espiritualmente através deste programa. É claro que toda a apresentação tem aqueles que criticam, que não gostam, que não aceitam, muitos que ouvem assiduamente, mas discordam em alguns pontos. Nenhum líder, pregador algum, deve pensar que está sendo aceito por todos. Mas, se nós tivermos um pouquinho de respeito, de democracia, de respeito pelo povo, nós vamos considerar que há milhares que gostam, que choram se aquilo faltar. Terão tristeza e nunca mais ouvirão aquela emissora, nunca mais ligarão aquele rádio, naquele canal. Enquanto para uns é um alívio, para outros é uma tristeza. E nós temos de respeitar isso também, que cada um dá da sua partícula. Agora nos é feita uma pergunta. Segundo a mensagem que o senhor anuncia, somente aqueles que creem na sua mensagem é que serão salvos? Não, absolutamente não. Não é assim que nós pensamos. Deus tem salvos em todas as alas evangélicas cristãs. Mas nós já estudamos aqui as duas classes de salvos. Esta mensagem que nós pregamos, ela é contundente, ela é chocante. Mas eu pergunto aos meus ouvintes, será que nós não precisamos de alguma coisa também que nos contrarie, que choque com os nossos pensamentos? E que aqueles que têm a coisa na mão, então mostrem o contrário, aí mostra realmente que tem capacidade, que está com a verdade, porque, segundo o provérbio, a melhor maneira de tirar um osso da boca de um cão, de um cachorro, é lhe dando
um pedaço de carne, lhe oferecendo uma coisa melhor. Mas esta mensagem tem uma característica. Ela fere a nós mesmos. Os que pregam esta mensagem são feridos em primeiro lugar. Carregam cicatrizes. E já estudamos isso, que o maior sofrimento nosso é não darmos conta, não termos possibilidade de, como humanos, preenchermos os requisitos da mensagem do dia. Lutero teve essa insatisfação. João Wesley, então, nem se fala. Ele chegou a exclamar: eu estou procurando converter os outros, e quem me converterá? Então, o pregador genuíno, ele sofre. Ele sofre porque ele está sentado entre o povo, como humano. Ali é apenas um ofício. É um ofício que ele tem de estar lá na frente. Mas como humano, ele está no meio do povo. Hebreus capítulo 5, ele deve oferenda, sacrifício pelo povo e também por si próprio, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas, para assim saber compadecer dos ignorantes, dos fracos, dos errados. Então essa que é a verdade. Nós devemos ter capacidade para encararmos isto à luz da verdade, da palavra, e respeitarmos o direito do povo ouvir isto também. São milhares que gostam de ouvir, que se alimentam disto. São milhares que são alimentados através de outro programa. Então, deveríamos ter em cada emissora de Goiânia, em cada emissora do Brasil, também opções diversas. Deixa o povo escolher, deixa o povo ouvir. Agora, nós vamos lembrar daquele grande fato importante, das 3 condições estabelecidas pelo próprio Deus. É, sem dúvida alguma, um complexo de Deus, uma maneira de Deus. Que o crente, para ser pentecostal, ele tem que ser apostólico. E para ser apostólico, ele tem que ser profético. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Jesus acaba de nos afirmar aqui em São Mateus o seguinte: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Qualquer um que facilitar chegar esta mensagem de um profeta àqueles que deverão recebê-lo, facilitar em algum ponto, ele receberá também uma recompensa. Se Deus não revelou acerca da mensagem, Deus não vai cobrar dele essa revelação. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. E esse campo profético, o campo da pregação, conforme aos Efésios capítulo 4, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, é visto assim, como numa montanha. O evangelista vê um lado,
o doutor vê do outro lado, cada um vê de um lado, uma parte daquela montanha. Mas de cima está o profeta de Deus, esse vê toda a montanha. Então ele está posto no topo, diante de Deus, posto por Deus. E o galardão é justamente este. Você vê quem ficou com Elias, recebeu o galardão de profeta. E, no entanto, eles não eram profetas. Simplesmente eles estavam entre os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Os que ficaram com os apóstolos não eram apóstolos todos, mas receberam galardão de apóstolos. Aqueles receberam também, encararam sacrifícios de profeta, perseguições por crerem, estarem com os profetas. Estes, os apostólicos, também sofrem as aflições, a discriminação, a perseguição por estarem com os apóstolos. Às vezes não são apóstolos, mas são apostólicos. Não são profetas, mas são proféticos. Eles estão dentro do quadro do profeta. Eles receberam o profeta, o enviado de Deus, por isso receberam a Deus. E há recompensa para aqueles que, como Gamaliel, dizem: não, deixa. Se isso for de Deus, vai avante. Se não for, por acaso, não corramos o risco de estarmos lutando contra Deus, privando ao povo. O povo ouve tanta coisa que todo mundo sabe que não tem o menor fundamento bíblico. Por que o povo não pode ouvir também aquilo que só é provado nas Escrituras? É com a Bíblia, é com a palavra de Deus. E aqui nós temos mais um testemunho a estudarmos juntos, se o Senhor nos permitir, que é o testemunho dos profetas. O testemunho das aves, das árvores, do mar, de toda a natureza, é uma Bíblia aberta. Mas isso não formaria um fundamento para a igreja se não houvesse o testemunho dos profetas. Se não houvesse uma doutrina apostólica. Porque admirar a natureza é muito bom, mas é simplesmente uma emoção. É simplesmente uma emoção. Agora, estabelecer-se dentro de uma ordem profética, apostólica, isso significa obedecer, funcionar como a natureza funciona, como a natureza trabalha. Agora, por que a natureza não está correspondendo mais às estações como antes? É porque elas foram violentadas. O termo certo é esta: a natureza foi violentada, foi pervertida pelo trator, pelo fogo, pelo progresso, afinal. Por isso, estamos já com o problema do ozônio e outros problemas seríssimos, como a poluição das águas, dos rios, o devastamento das matas. Então a natureza não está correspondendo. A igreja também, ela foi violentada, ela foi agredida. Ela está sofrendo uma condição do tempo, as moças, os rapazes, as crianças, os homens estão sofrendo o dano, essa violentação que polui a mente,
que é uma batalha jamais pelejada, que é a batalha na mente, a deformação do caráter, da personalidade. A igreja enfrenta isso, como a natureza enfrenta. Então tem que ficar realmente aquilo que está lá dentro, o potencial. Como a natureza será restaurada em um todo, também a igreja será restaurada em um todo. Mas a igreja só pode ser restaurada por um profeta restaurador. Esse é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo usa alguém. Como o inimigo tem que usar alguém. Meus ouvintes, o nosso tempo já terminou. Mas fiquem com isto. Nós estamos enfrentando a condição do tempo. Estamos sofrendo dano também como a mesma natureza está sofrendo. Por isso ela está gemendo pela manifestação dos filhos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque
porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz,